Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus sobre o papel do Espírito Santo na conversão. Nós sabemos que no plano da redenção, a família Deus, cada um teve ou tem uma parte importante na nossa salvação. Qual foi a parte de Jesus? Vir aqui nesse mundo, morrer na cruz para nos salvar. Voltou para o céu e hoje é o nosso advogado, nosso intercessor. É exatamente esse trabalho que Jesus faz por cada um de nós. Mas o Espírito Santo também tem um papel muito importante, né? Ou seja, depois da partida de Cristo daqui para o céu, a obra agora é do Espírito Santo. Jesus prometeu esse dom maravilhoso, esse poder maravilhoso à sua igreja, né? E nós vemos esse poder se cumprindo exatamente no dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo para realizar o seu trabalho, para realizar a sua obra aqui na terra. Então veja que no plano da redenção, o Espírito Santo também tem um papel muito importante. E qual é o papel dele na conversão? O Espírito Santo desempenha um papel fundamental na experiência da conversão, tornando-se o elo entre o coração humano e a verdade divina. Em João 16, 8, lemos a obra do Espírito Santo dizendo: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Veja que papel fundamental do Espírito Santo na conversão. O próprio Jesus disse que quando ele viesse, ia convencer o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. E em Romanos 8, verso 14, vemos que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. É o Espírito que nos desperta para a realidade de nosso estado e nos revela que somente Cristo pode nos salvar. Então veja o papel fundamental do Espírito Santo na nossa conversão. Aqui fala a cada um de nós que é o Espírito que nos desperta para a realidade de nosso estado. É Ele que nos convence, Ele que mostra qual é o nosso estado e mostra Cristo, que pode nos salvar. Mais do que apenas nos mostra o erro, o Espírito Santo guia o coração à plena aceitação de Cristo, levando-nos a uma entrega total e a uma confiança completa nele. O Espírito Santo é, portanto, o agente divino que não apenas desperta o arrependimento, mas também capacita a viver uma nova vida. Veja o papel do Espírito Santo, né? Ele nos leva, nos desperta ao arrependimento, mas também capacita nós a fazer o quê? A viver uma nova vida. Que papel maravilhoso, né, que tem o Espírito Santo nessa obra, na obra de conversão. Vamos ler alguns versos da palavra de Deus falando sobre o que nós estamos aqui estudando, o papel do Espírito Santo na obra da conversão. Como o Espírito Santo nos convence do pecado. Atos, capítulo 2, versículo 37. Olha o que nos fala nesse verso, no capítulo 2, versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Quem fez isso, né, naqueles corações? Quem estava atuando ali naqueles corações? Para que ele chegasse ao ponto de chegar ao apóstolo Pedro, né, e perguntar: que faremos, varões irmãos? O Espírito Santo. Foi ele que tocou naqueles corações. O apóstolo Pedro ali fazendo uma pregação, cheio do quê? Ele estava cheio do quê? Do poder do Espírito Santo. Fazendo essa pregação, agora o Espírito Santo trabalha no coração dos que estavam ali ouvindo, e eles chegam para o apóstolo e perguntam: que faremos, varões irmãos? Veja que obra maravilhosa que faz o Espírito Santo. O Espírito Santo revela a nossa verdadeira condição e necessidade de Deus, despertando nossa consciência e levando-nos ao arrependimento genuíno. Essa é a obra que ele faz
exatamente em nosso coração. Aqui diz que ele revela a nossa verdadeira condição. Como nós lemos, né, no início, que ele convence nós do pecado, da justiça e do juízo. Então ele revela exatamente a nossa condição, despertando nossa consciência. Ou seja, ele faz com que nós nos despertamos do nosso estado. E aqui diz, levando-nos ao arrependimento genuíno. Então essa é como ele nos convence do pecado. Ele leva nós a ver a nossa vida em condição, ou seja, a situação que nós estamos, para que nós possamos ir a Jesus. Agora, qual é o papel do Espírito Santo em nos guiar à verdade? Lendo em João 16:13, um verso muito conhecido que nos diz o quê? Quando vier o Espírito de verdade, ele nos guiará em toda a verdade. Veja a obra dele nesse ponto importante também. Ele vai nos guiar no quê? Em toda a verdade. O Espírito Santo, ele tem esse papel também muito importante, porque ele é o Espírito da verdade. Ele vai nos guiar em toda a verdade. O Espírito Santo nos ensina e revela as verdades divinas, ajudando-nos a compreender a suficiência de Cristo e a plenitude de sua obra em nossa vida. Na realidade, irmãos, quando nós estudamos sobre a obra do Espírito Santo na nossa vida, a gente vê que tudo que nós fazemos aqui, o Espírito Santo está nos dirigindo. Quando cometemos algum erro, o que vem na nossa consciência? Isso não está certo. Quem que faz isso em nós? O Espírito Santo, porque é obra dele. É ele que está atuando hoje em nosso mundo. É obra dele fazer isso. Quando nós compreendemos a palavra de Deus, estudamos ela e compreendemos, é obra dele na nossa vida. Quando nós sentimos a necessidade de ir a Cristo, de confessar os nossos pecados, é obra de quem? É obra dele. Ele que está atuando em nosso mundo hoje. Jesus, como nós mencionamos, está no céu fazendo o seu trabalho, a sua intercessão por cada um de nós. E o Espírito Santo está aqui fazendo também o seu trabalho. Por que o Espírito Santo é essencial para a conversão? Por que será que o Espírito Santo ele é essencial para a conversão? Vamos ler no livro de Tito, capítulo 3, no versículo 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito. Viu? Mediante o quê? O que diz no final do verso aí? Repete de novo. Lavar regenerador e renovador do Espírito. Os irmãos viram? Né? Veja como que é importante ou essencial a obra do Espírito Santo para a nossa conversão. O Espírito Santo é essencial porque nos leva à plena consciência de nossas necessidades de Cristo e ao arrependimento, iniciando e sustentando nossa conversão. Tudo o que nós passamos, como nós já mencionamos, é obra do Espírito Santo em nossa vida. Agora, como o Espírito Santo nos revela a justiça de Cristo? João 16, 8 até o versículo 10. Vamos voltar lá no verso que nós já limos. João 16, versículo 8 até o versículo 10. Olha o que diz. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Então, nós vemos nesses versos que vem nos falando, né, como o Espírito Santo nos revela a justiça de Cristo. Aqui diz assim, o Espírito Santo nos convence de que Cristo é nossa justiça, mostrando-nos que, por meio dele, somos aceitos por Deus e capacitados para viver em retidão. Por quê? Porque ele nos convence. Convence do quê? Do pecado. A primeira coisa que ele faz é mostrar para nós o quê?
o pecado. Depois ele mostra o quê? A justiça, né? E em seguida, o juízo. Então, veja que obra maravilhosa que ele faz na nossa conversão. Ele mostra o nosso erro, mostra o pecado e leva nós a fazer o quê? A justiça, né? Exatamente. E depois disso mostra para nós o juízo. E se nós somos libertos do pecado através de Cristo, recebemos a justiça de Deus, quando vir o juízo, como que nós seremos? Aprovados. Então veja que obra maravilhosa faz o Espírito Santo na nossa vida. Agora, de que forma o Espírito Santo fortalece nossa vida espiritual? Vamos ver? Efésios capítulo 3, versículo 16. Alguém achar, pode ler para nós. Efésios 3, verso 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito ao homem interior. Viu? Então, de que forma o Espírito Santo fortalece nossa vida espiritual? E aqui no livro de Gálatas 5,16, nos diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, se nós andamos no espírito, como que vai estar as concupiscências da carne? Nós não vamos praticar. Nós não vamos cumprir a concupiscência da carne. Por quê? Porque ele nos fortalece nessa nova caminhada. O Espírito Santo nos concede forças para resistir ao pecado e nos transforma para vivermos em conformidade com a vontade de Deus, renovando o nosso caráter. Então, essa obra que ele faz na nossa vida. Que papel ele faz na nossa vida? Aqui diz que ele nos dá força para resistir ao pecado. E, além disso, nos transforma para vivermos em conformidade com a vontade de Deus. Muitas vezes, na nossa vida, na nossa caminhada, né, do dia a dia, nós achamos difícil a caminhada. Ou muitas vezes nós não suportamos. Por quê? O que está faltando em nós? Deixar que o Espírito Santo faça essa obra. Porque nós somos inteiramente dependentes de Deus, mesmo para fazer as boas obras, né? Depois de nós termos aceitado a Jesus, nós precisamos desse poder, que do contrário nós jamais vamos conseguir a segunda fase, que é o quê? A santificação. Sem esse poder, ou seja, sem Deus, jamais nós vamos conseguir atingir o último degrau da escada da perfeição. Por isso que é importante nós permitir que o Espírito Santo faça essa obra na nossa vida, né? Faça essa obra no nosso coração. O que significa ser guiado pelo Espírito Santo? Romanos 8, verso 14. Se alguém achar, lê para nós. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Viu? Olha que verso importante. O que significa ser guiado pelo Espírito Santo? Todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Que maravilha, né, irmãos? A gente tem essa oportunidade de ser guiado por esse poder, guiado por esse Deus, o Espírito Santo, que aí nós somos filhos de Deus. Em Gálatas 5, verso 18, nos diz assim: mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Por que nós não estamos debaixo da lei se somos guiados pelo Espírito Santo? Porque se nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós vamos fazer o que com a lei? Obedecer. Nós não vamos estar debaixo da lei, porque quem que está debaixo da lei? O pecador. Mas se nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós não estamos debaixo da lei. Por quê? Porque nós estamos cumprindo a lei. Exatamente, nós vamos estar produzindo os frutos do Espírito. É algo que muitas vezes as pessoas dizem: vocês estão debaixo da lei. Debaixo da lei é quem não obedece. Mas para nós obedecer, nós temos que estar guiados por quem? Pelo Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito Santo é viver em constante dependência dele e em obediência à sua orientação, deixando que ele molde nossas decisões e atitudes. Isso significa ser guiado pelo Espírito Santo. Nós vamos obedecer a Deus, não uma coisa forçada, mas nós vamos obedecer a Deus de que maneira? Naturalmente. Por quê? Porque nós estamos guiados pelo Espírito Santo. Nós estamos deixando ele fazer essa obra no nosso
no nosso coração. Como o Espírito Santo nos ajuda a viver em obediência a Deus? Vamos ver como que ele nos ajuda a viver em obediência a Deus. Romanos 8, verso 3 e 4. Alguém achar, lê para nós. Romanos, capítulo 8, verso 3 e o verso 4. Porquanto que é impossível a lei, visto como está enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Viu? Então veja que a pergunta fala como o Espírito Santo nos ajuda a viver em obediência à lei. Essa pergunta anterior e essa pergunta nos mostra claramente, né? Quando nós deixamos o Espírito Santo trabalhar em nosso coração, nós não vivemos mais no quê? No pecado. Porque ele faz essa obra na nossa vida. Em Gálatas 5, 22 e 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Por que não há lei, irmão Eduardo? Se nós temos os frutos do Espírito. Porque se nós temos esses frutos do Espírito, nós vamos estar praticando o quê? A lei. Que a lei de Deus não é amor? Não há lei. Entendeu? Nós não estamos debaixo da lei. É o que o irmão Clodoaldo falou, né? Um pouco antes ali. Por quê? Porque vai aparecer em nós o quê? Os frutos do Espírito. Os anjos obedecem a Deus por amor. Assim também é aquele que permite que o Espírito Santo faça essa obra na vida deles. Nós vamos obedecer a Deus, né? Praticar os frutos da justiça, não como uma coisa obrigatória, mas uma coisa natural na nossa vida. Uma coisa que vai ser de nós assim, é como diz a pena inspirada, né? É igual a roseira produzir o quê? As rosas. Uma coisa natural. Por quê? Porque nós temos esses frutos do Espírito, que nós lemos aqui, né? O amor, o gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então veja quão importante é isso a cada um de nós, né? O Espírito Santo nos concede poder para resistir ao pecado e nos orienta na vontade de Deus, tornando-nos aptos a viver em obediência, com gratidão e alegria. Então nós vamos viver em obediência com o quê? Com gratidão e com alegria. Não vai ser uma coisa que nós vamos obedecer ou andar em obediência como uma coisa obrigado. Eu faço isso porque eu sou obrigado a fazer isso. Se nós falarmos isso, nós estamos sem esse poder, ou seja, sem o Espírito Santo na nossa vida. Então veja quão importante para nós, irmãos, é o papel do Espírito Santo na nossa conversão. Nós, na realidade, dependemos inteiramente desse poder na nossa vida. Por quê? Porque ele nos leva a Cristo, ele mostra para nós a nossa condição, como diz lá, ele convence nós do pecado, mostra que nós estamos em pecado, leva nós a se libertar do pecado através de quem? De Cristo, e nos dá força para nós vivermos em obediência à vontade de Deus. Então essa é a obra maravilhosa que faz o Espírito Santo na nossa vida. Que nós possamos permitir que Deus faça essa obra em nós. Porque se nós permitirmos que isso aconteça no nosso coração, na nossa vida, nós vamos atingir o ideal de Deus. O processo de santificação não vai ser difícil para nós, porque nós entregamos nossa vida a Deus. Nós permitimos que o Espírito Santo faça essa obra em nós. Não vai tornar-se uma coisa obrigatória, mas sim uma obediência voluntária na nossa vida. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que possamos permitir que o Espírito Santo cumpra essa obra em nosso coração. Amém? Esse é meu desejo e oração a todos. Amém.